Boa tarde, meus queridos e amados irmãos que estão me assistindo em todo o Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, primeiramente eu quero agradecer o apoio de vocês, E pedir mais uma vez, que dê um joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais aí o meu trabalho. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, mas gosta de assistir meus vídeos, se inscreva aí, dá essa força para mim, tá bom? E eu fico muito feliz, agradeço muito, tá? E queria pedir para aquele irmão que for testemunha de Jeová, estiver lá um pouquinho desanimado lá na seita, estiver precisando de umas orientações, não tá concordando com muita coisa ali, mas não pode perguntar, Entre em contato comigo, coloca nos comentários aí que você gostaria de falar comigo. Eu te passo aí o número do meu telefone, do meu WhatsApp, para você comunicar comigo. Também posso passar também o meu e-mail, aí do jeito que você achar melhor, tá bom? E eu queria também dizer para aquele irmão que saiu de qualquer seita, e está se sentindo sozinho, precisando de amigo, seja meu amigo. Venha fazer parte aqui do meu grupo de amigos aqui, O meu WhatsApp aqui, tá cheio de amigos, mas é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Tem muitos amigos aqui no meu WhatsApp, mas qualquer um outro que vier, tem espaço para ele, tá bom? Então faça isso. Entre em contato comigo aí, coloca aí nos comentários aí que você gostaria de falar comigo. Eu te passo aí o número do meu WhatsApp para você entrar em contato comigo, tá bom? E queria também, nesse momento, pedir para vocês fazer bastante comentários. Gente, eu fico tão feliz quando eu vejo aquela quantidade de comentários. Não precisa ser só para me agradar, não. Pode ser até apontando um erro meu. Eu erro. Oxe, se erro. Muitas vezes. E quando você aponta um erro meu, você me ajuda a não cometer aquele mesmo erro no próximo vídeo, tá bom? Então fala aí, comente aí, pode comentar aí à vontade, viu? E eu fico muito feliz com seus comentários. Meus irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo muito interessante aqui, mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Você é testemunha do Deus da antiga aliança ou do Deus da nova aliança? Você é testemunha de quem? Porque existia uma aliança com a nação de Israel e uma aliança que Jesus fez com os cristãos. Você é testemunha de qual? Bom, preste atenção, meus irmãos. Preste atenção num assunto muito interessante. No livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 10, Deus diz com as palavras assim, Vós sois as minhas testemunhas. É a pronunciação de Jeová ou do Senhor. Fica a critério de cada um, como ele queira dizer. Mas essas palavras, elas foram dirigidas a quem? Bom, essas palavras, elas foram dirigidas à nação judaica, que estava ali no cativeiro babilônico, Naquela ocasião, Deus disse para ele, vós sois as minhas testemunhas. Mas aí, alguém pode me perguntar assim, mas como que você pode afirmar isso? Como que você sabe disso? É porque nós temos uma regra de interpretação bíblica chamada de contexto. E essa não falha. Essa regra de interpretação bíblica, a pessoa que interpreta a Bíblia sem usar essa regra, ele é mal intencionado. Ou então ele não tem conhecimento teológico, claro. Então veja, meus irmãos, é só nós analisarmos no livro de Isaías, no capítulo 43 e no versículo 1, que nós vamos saber com quem que Deus estava falando quando ele disse, vós sois as minhas testemunhas. Preste atenção, Isaías 43, 1, Deus, o Senhor ou Jeová, disse assim, assim disse o Senhor ou Jeová, que te formou, ó Jacó, que te fez, ó Israel. Então veja que Deus, quando ele disse essas palavras de Isaías 43, 10, ele estava falando com Jacó ou Israel,
que quer dizer a mesma coisa. Estava falando com a nação judaica. Deus, ele não estava falando com um grupinho que viria surgir no século XVIII, meados do século XVIII, depois de Cristo, não. Ele estava falando essas palavras: vós sois as minhas testemunhas, para a nação judaica. Mas a nação judaica, ela era testemunha de quê? De que a nação judaica era testemunha? A nação judaica era testemunha de muita coisa. Olha, a nação de Israel, ela havia sido escrava no Egito durante 430 anos. E Deus os libertou de lá com mãos de ferro. Assim que eles saíram, eles foram perseguidos pelos egípcios, que os deixaram sem saída, prensaram eles ali no Mar Vermelho. Eles não tinham para onde ir. E os egípcios chegando. E eles desesperaram. Começaram a culpar Moisés. Moisés tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui no deserto. E Deus, o que Deus fez? Deus abriu as águas do Mar Vermelho para os israelitas passar. Eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. E quando os egípcios entraram atrás para persegui-los, Deus soltou as águas, fazendo com que todos aqueles egípcios morressem. Viram, meus irmãos? Matando todos os egípcios. Depois, Deus guiou os filhos de Israel, até a terra prometida, a terra que Deus prometeu para eles, a terra de Canaã. Deus guiou pelo caminho, protegendo eles de tudo, tirando do caminho deles aquelas nações que queriam impedir que eles passassem, muitas outras nações queriam impedir que eles passassem, Deus tirando da frente deles todos os obstáculos. Deus foi tão generoso com essa nação que fez até mesmo chover alimento do céu para eles, o maná, fez cair o maná do céu para eles. Então, vejam, meus irmãos. E, mais uma vez, quando eles chegaram ali às margens do Rio Jordão, eles estavam vendo a terra de Canaã do outro lado. Então, mais uma vez, Deus abriu o Jordão para eles passar. Então, vejam, meus irmãos, aquela nação judaica que ali estava no cativeiro babilônico era testemunha disso. Mas aí alguém pode perguntar: mas tantos anos depois, como é que eles eram testemunha? Bom, aquilo ali ia passando de pai para filho, de neto para avô, aliás, de avô para neto, O pai contava para o filho, o avô contava para o pai contava para o filho, e aquilo ia passando de geração para geração, um contando para o outro o que foi que aconteceu. Então, aquilo que aconteceu no Egito, aquela perambulação pelo deserto, aquilo estava presente na memória daquele povo judeu. Então, portanto, que aquele povo judeu, eles eram testemunha dessas coisas. Aquilo ali, aquelas conversas, as conversas sobre os acontecimentos do passado, fazia parte do cotidiano daquele povo ali. De maneira que ali todos sabiam do que havia acontecido. E sem contar que eles comemoravam as datas de coisas passadas, de coisas que... Como, por exemplo, a Páscoa, que foi a última noite que eles passaram, os acontecimentos da última noite que eles passaram no Egito. Eles comemoravam a Páscoa. Então, aquilo ali estava presente na memória daquele povo. Agora, meus irmãos, será que na era cristã nós somos testemunha dessas coisas? Lá do antigo Israel, será que nós na era cristã nós somos testemunha daquilo? Bom, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus disse assim, preste atenção nas palavras que Jesus falou, prestes a hora de Jesus subir para o céu. Jesus já havia ressuscitado
e bem prestes à hora de Jesus subir para o céu. Jesus disse assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Veja que Jesus diz: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus diz que nós seríamos, o cristão seria testemunhas dele. Não era daquela coisa do passado lá, não. Agora, se uma pessoa hoje diz que é testemunha de Jeová, ela está vivendo uma realidade bem diferente do que a palavra de Deus nos instrui. Se a pessoa hoje quer ser testemunha de Jeová, quer ser testemunha daquela antiga aliança, então ele está vivendo uma realidade muito diferente. Por quê? Porque Jesus diz que somos testemunhas dele. E o apóstolo Pedro mostrou que nós somos testemunhas de Jesus. O apóstolo Pedro mostrou. Pedro diz que o cristão é testemunha que os cristãos é testemunha que Cristo andou por toda parte, fazendo o bem, curando os oprimidos. O apóstolo Pedro diz que era testemunha de tudo que Jesus fez. O apóstolo Pedro era testemunha de tudo que Jesus fez. E nós também somos testemunhas, porque os apóstolos deixaram escritos para nós. Os apóstolos deixaram escrito para nós. Deixaram escrito para nós e deixaram os exemplos para nós aí. Então, nós também somos testemunha de Jesus. Nós temos que dar testemunho de Jesus. Temos que dar testemunho que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele se entregou pelos nossos pecados, né? Jesus se entregou pelos nossos pecados, derramou o seu sangue pelos nossos pecados, sendo que nós é que somos pecadores, Jesus, não tinha pecado. Então, nós somos testemunhas disso. E nós somos testemunhas que, se você quiser ter os seus pecados perdoados, você tem que arrepender dos seus pecados. Nós somos testemunhas que você precisa arrepender dos seus pecados para ser perdoado. Se você não arrepender, jamais você será perdoado. O apóstolo Pedro disse ainda que Jesus mandou que eles pregassem ao povo, que testificassem que Jesus foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Que quem nos julga é Jesus. O apóstolo Pedro diz que Jesus mandou que eles pregassem que Deus, o Pai, constituiu Jesus juiz de vivos e de mortos. Jesus, tanto ele julga, ele vai nos julgar vivos, se o dia da vinda dele nós ainda estiver vivos, ou se nós tivermos mortos, nós vamos ser ressuscitados para ser julgados por ele na vinda dele. Então, por isso, Jesus é o juiz de vivos e de mortos. A pergunta que eu quero fazer aqui. Nós que moramos aqui no Brasil, ou mesmo em outros países, em pleno século XXI, existe a menor possibilidade da gente ser testemunha do Deus da antiga aliança, das coisas que aconteceram em Israel, da saída deles do Egito, da travessia do Mar Vermelho? Nós somos testemunha daquilo? Somos não. Testemunha daquilo é os judeus. Nós não somos testemunha daquilo não. Então, meus irmãos, será que nós somos testemunhas do Deus da antiga aliança? Do Deus da antiga aliança ou do Deus da nova aliança que Jesus fez, derramando o seu sangue em favor de muitos para a remissão dos pecados? De qual dessas alianças nós somos testemunha? Veja, meus irmãos, se você quiser ser testemunha daquele Deus da antiga aliança,
Então você vai ter que voltar no tempo. Se você quiser ser testemunha daquele Deus da antiga aliança, você vai ter que voltar no tempo há uns 3.000 e tantos anos atrás, né? Uns 3.000 e tantos anos atrás. Aí você pode ser o Deus da antiga aliança. Aí você pode ser testemunha de Jeová. Mas hoje não existe a menor possibilidade de ninguém ser testemunha de Jeová, não. Por isso, eu gostaria de dar um conselho para as testemunhas de Jeová. Eu gostaria que vocês refletissem um pouco mais, que vocês pesquisassem um pouquinho mais a palavra de Deus e que pesquisassem vocês mesmos, que não terceirizassem essa pesquisa para ninguém, não. Que não deixasse o corpo governante pesquisar por vocês, não. Que vocês mesmos fizessem essa pesquisa, porque vocês têm capacidade para isso. Deus, Ele dá o seu Espírito Santo para todo aquele que quer estudar a sua palavra. Deus dá o Espírito Santo para todo aquele que quer entender. Não é só para o corpo governante. Aliás, para o corpo governante é que ele não dá mesmo, né? Porque o corpo governante não quer estudar a palavra de Deus. O corpo governante quer ganhar dinheiro com a palavra de Deus, né? Então, para esse, então, é que Deus não dá mesmo. Agora, para você, testemunha de Jeová, para você, Deus dá o Espírito Santo, sim, para você estudar a palavra de Deus. Tá bom? Fique com Deus, um abraço e que Deus abençoe a todos os irmãos e que Deus ilumine a vida de cada um de vocês.